na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus caríssimos irmãos, vamos agora fazer uma pausa no tempo e no espaço, para que possamos ouvir a história real da conversão do ex-padre Raimundo Pereira, que alcançou a nova vida na pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com os senhores, o missionário Raimundo Pereira. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo alcance a cada coração nesse instante. Queremos formular ao missionário algumas perguntas. Onde nasceu? Nasci na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco. Vivi com os meus pais até aos 6 anos de idade. Meu pai, quando eu tinha apenas 6 anos de idade, faleceu, mas eu continuei na companhia da minha mãe, por sinal uma senhora muito religiosa, pertencente à Igreja Católica daquela cidade. Por que veio ser padre? Quando tinha os meus 6 anos de idade, eu sonhei que estava dirigindo uma grande multidão. Eu sonhei que estava falando com aquele povo com um livro nas mãos. Eu não sabia o que eu dizia para aquele povo. Eu contei este sonho várias vezes à minha mãe. E ela, me ouvindo, disse: meu filho, eu não sei interpretar sonhos, mas irei falar com quem sabe interpretar sonhos. E se dirigiu ao bispo da cidade. O bispo da nossa cidade era Dom Expedito. Dom Expedito foi aquele bispo que foi morto pelo padre Osana. Ele me convidou a ir à sua residência. E lá ele me fez a seguinte pergunta: jovem, o que você sonhou? E eu disse: sonhei que estava dirigindo uma multidão muito grande e estava com um livro nas mãos e falava com aquele povo. E ele me perguntou: você já sentiu desejo algum dia de ser padre? Eu disse: eu acho que é o sonho de toda criança católica é ser padre. E ele me disse: você quer vir ser padre? Se eu falar com seus pais e eles deixarem, você virá? Eu disse: sim. E ele se dirigiu à minha mãe. Minha mãe deu consentimento e eu entrei no seminário ali na cidade de Garanhuns, seminário da Ordem dos Padres Redentoristas. Continuei estudando. Fiz naquela cidade o seminário menor. Terminando o seminário menor, haviam 2 opções para mim: ir ao Recife ou ao Rio de Janeiro. Eu resolvi ir ao Rio de Janeiro. Fui ao Rio de Janeiro. Lá na Gávea, no seminário da Ordem dos Padres Redentoristas, concluí o seminário maior. Terminando o seminário maior, eu vim para a cidade de Aparecida do Norte, onde fiz o curso de filosofia. No ano de 1961, terminei o curso de filosofia. Daí então era um padre ordenado. Mas os padres redentoristas naquela época não ordenavam os seus sacerdotes no Brasil. Os padres eram levados ao Vaticano e eu fui ao Vaticano. Lá, das mãos do Papa João XXIII, recebi as ordens sacerdotais. Fiz os votos perpétuos, que é obediência, pobreza e castidade. Voltando para o Brasil, assumi a primeira paróquia, a paróquia de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Dirigi aquela paróquia durante 5 longos anos e 6 meses. Me lembro que tinha ao meu lado um companheiro chamado Geraldo Magela, que também era vigário, meu auxiliar. Me lembro também que a caixa postal daquela cidade, a nós pertencente, tinha o número 25. Certo dia me dirigi àquela caixa postal e encontrei um embrulho. Levei aquele embrulho para minha casa. Fui olhar quem me havia enviado aquele volume e vi o carimbo A Imprensa Metodista do Brasil. Quando abri, para minha surpresa,
era uma Bíblia de tradição protestante. Pegando a Bíblia, comecei a ler. Antes eu lia a Bíblia. Os padres leem Bíblia. Se alguém disser que os padres não leem Bíblias, estou mentindo. Nós fazemos o curso teológico estudando a Bíblia. Mas a leitura da Bíblia para os padres não surte aquele efeito que surte na vida dos crentes. Comecei a ler a Bíblia certo dia, abrindo-a sem querer, me caiu no livro de São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a seguir. Todos sabem que lá está escrito: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas embaixo nós encontramos no fim do versículo Jesus dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu fechei a Bíblia e abri novamente, e me caiu no livro de São João, capítulo 8, versículos 32 a seguir. Por exemplo, o versículo 32 nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu comecei a perguntar a mim mesmo: libertará do quê? Mas uma voz no meu subconsciente dizia: dos votos em que você fez. Eu fiz 3 votos perpétuos: obediência, pobreza e castidade. No voto de obediência, eu prometi ser fiel à Igreja de Roma, mas eu quis fazer uma outra pesquisa dentro da Bíblia. Que pesquisa? Eu era um profundo defensor do purgatório. A doutrina do purgatório é uma doutrina divulgada no meio da Igreja Católica. A Igreja Católica e Apostólica Romana acredita que as almas dos fiéis, quando morrem, vão para o purgatório, e que o fogo do purgatório é 7 graus mais quente do que o nosso, e que quando o sacerdote reza a primeira missa, por exemplo, aquela missa chamada de corpo presente, o fogo cai 1 grau, mas ainda continua 6 graus mais quente, e assim sucessivamente. Eu quis então descobrir na Bíblia onde que se encontrava purgatório, e de Gênesis a Apocalipse não encontrei. Eu achei que era a Bíblia protestante que era falsa. Peguei a Bíblia católica e também examinei, e não encontrando nada sobre o purgatório. Me lembro quando peguei a Bíblia nas mãos e disse para o meu colega: eu irei à casa do bispo, ao palácio episcopal. No palácio, toquei a campainha. Quando Sua Excelência, o bispo, saiu, eu lhe fiz a seguinte pergunta: Excelência, eu gostaria que o senhor me respondesse algumas perguntas e que me fosse sincero nas respostas. E ele disse: filho, pode me perguntar e eu serei sincero. E eu perguntei: Excelência, tudo que está escrito na Bíblia é a verdade? E ele me respondeu: sim. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando com o homem. Eu disse: Excelência, aonde que está registrado na Bíblia a doutrina do purgatório? E ele, sorrindo, me respondeu: em nenhuma página da Bíblia. Eu disse: como assim? E ele disse: o purgatório foi criado por Gregório o Grande. No concílio de Têntero, há muitos anos atrás, foi levado a efeito. E o Papa Leão XIII, um dos famosos papas da Igreja, colocou nos canões da Igreja. E nós, que somos obedientes a Roma, nós temos por obrigação de guardarmos este mandamento, que é um mandamento da Igreja. Eu respondi a ele: mas Excelência, se não é da Bíblia, está errado. E eu irei para a minha paróquia e anunciarei aos meus fiéis que não há purgatório. E ele me respondeu: filho, você tem coragem de fazer isso? E eu disse: sim. Se não existe purgatório, por que rezamos então pelas almas do purgatório? Ele disse: na realidade não existe purgatório. Na realidade é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é necessário purgatório. Mas como obedientes à Santa Madre Igreja, não podemos
contrariá-la em suas doutrinas. Eu voltei para minha casa e na minha casa eu preparei um sermão e no outro dia de manhã, mesmo contraindo a ordem do bispo, eu falei com a minha igreja sobre este assunto, dizendo à igreja que não havia purgatório. Naquela manhã, havia alguém com um gravador ligado, gravando o sermão. Houve reações na igreja, muitas pessoas fizeram perguntas, e eu afirmei dizendo que o sangue de Jesus Cristo é o que purifica o homem de todo pecado, e que se o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado, não havia então necessidade do purgatório. E se o purgatório purifica pecados, Jesus havia morrido em vão. Alguém, pegando a fita gravada, levou à casa do bispo. No outro dia, às 8 horas da manhã, me lembro como agora, escutei o bispo chegando em minha casa. Veio com a seguinte reação, com 3 papéis em suas mãos. Disse: eu soube que você me desobedeceu, pregou contra os dogmas da igreja, disse ao povo que não havia purgatório. E eu disse: sim, excelência, eu preguei sim. Ele disse o seguinte: você sabe o que são esses 3 papéis? Eu disse: não. Ele disse: é uma carta escrita em 3 vias. Leia e assine. Eu, após ler, eu senti que estava suspenso da ordem por 90 dias. Pegando a caneta, assinei. Fiquei suspenso da ordem por 90 dias, sem direito algum de ministrar nenhum sacramento da igreja, durante o longo espaço de 90 dias. Fiquei suspenso da ordem por 90 dias. Mas acontece o seguinte: se desenrolava no Rio de Janeiro naquela época a 8ª Conferência Mundial. Era o ano de 1967. A 8ª Conferência Mundial era o assunto mais comentado entre o povo no Rio de Janeiro. Rádios e jornais anunciavam. Suspenso da ordem como estava, eu senti o desejo de ir até ao Maracanã, onde estava acontecendo a 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Convidei o meu companheiro para chegarmos até lá. E ele disse o seguinte: você já pensou na reação, no que irá acontecer? Você já está suspenso e quer me colocar no mesmo problema? Eu disse: eu quero ouvir o que os protestantes têm a dizer. Eu quero ouvir alguma coisa da Bíblia Sagrada. Me dirigi junto com ele para o Maracanã, penetrando naquele recinto lotado, onde milhares e milhares de pessoas aguardavam e ouviam a gloriosa palavra de Deus. A cidade, sacerdotes vêm tocando longamente as buzinas de carneiro do Senhor. Vigiai, saí de perto que os muros vão ruir. Já estáis bem avisados que Jesus está para vir. Quem saiu desperta. Após ouvir o testemunho inédito do ex-padre Chinique, aquele homem cheio do Espírito Santo, que para onde estendia as mãos, o Senhor Jesus batizava com o Espírito Santo. Para nós dois que éramos padres e não entendíamos este assunto, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido alguém falar línguas estranhas, fiquei assombrado. Mas em dado momento, chegou a hora do sermão. Foi dada a palavra ao missionário Bill Block do Canadá. E ele pregou sobre o livro de Amós, capítulo 4, versículo 12.
que diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Ouvindo aquela mensagem maravilhosa, entendendo muito bem o que dizia aquele pregador, ao terminar a mensagem, foi feito um apelo à plateia. O apelo teve o seguinte tema: você está preparado, amigo, para encontrar-se com o Senhor nessa noite? Você não gostaria de experimentar hoje um pouquinho do meu Jesus? Se coloque de pé. E como, sentindo umas mãos me pegando por baixo, olhei para o meu companheiro, ele fez o mesmo. O meu companheiro é o seguinte: ele, enquanto criança, apesar de filho também de família católica, a sua avó era crente e levava ele às escolas dominicais. E na escola dominical ele ouviu a palavra de Deus e a semente do Evangelho estava plantada em seu coração, e naquela hora começou a nascer. E olhando para ele, vi que ele estava de pé com lágrimas nos olhos, e ouvindo Bernardo Johnson pedindo tua vida a Cristo, nós começamos a descer a escadaria, e juntamente conosco, aquela tarde, cerca de 11.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus aquela tarde. Os repórteres nos cercaram. Todos queriam saber qual era a nossa atitude. Alguns perguntavam: o senhor irá deixar a Igreja Católica Romana? E eu respondia: não sei. Só sei que entreguei minha vida a Jesus. Quando consegui escapar da reportagem, voltei para minha casa. Aquela noite não dormi. Fiquei pensando o que irá acontecer em minha vida. Perguntava para mim mesmo: deixo tudo e sigo a Cristo? Ou deixarei Cristo e seguirei a tudo? Fiquei naquele dilema. Mas resolvi o seguinte: entrei no meu quarto, fechei a porta. Como não tinha quem perguntar, fui perguntar a Deus. Joelhos dobrados, a Bíblia aberta, as lágrimas pingando e molhando as folhas da Bíblia, eu comecei a dirigir a Deus a seguinte oração: Senhor, eu sei que tu falaste com Moisés do meio da sarça ardente, falaste com Saulo no caminho de Damasco, chamaste a Samuel pelo nome lá na casa de Eli. Fala comigo, eu quero a tua resposta. E aconteceu o seguinte: comecei a me sentir que estava como em estado de êxtase, ou melhor dizendo, estado de levitação. Parece que estava suspenso. Olhando para o teto do meu quarto, não vi mais. Vi quando uma bola de fogo muito grande se aproximava de mim. E do meio daquela bola de fogo, eu vi uma grande luz. E do meio daquela luz, bradou uma voz que me dizia: meu servo, eu preciso de ti. Eu te tirarei deste lugar. Grande obra realizarei em tua vida. Eu desmaiei. Não vi mais nada. Como demorasse a abrir a porta, meu companheiro abriu a porta, me encontrou desmaiado. Me levou ao pronto-socorro municipal daquela cidade. Quando já estava voltando em mim, notei que do meu lado estava um médico que me perguntava: o que aconteceu? E eu disse: aconteceu o seguinte, eu sou aquele padre que entreguei a minha vida a Jesus na 8ª Conferência Mundial Pentecostal. E em minha casa fui perguntar a Deus se estava certo com a minha atitude e desmaiei. E o médico disse: e qual é a sua atitude a partir de agora? E eu disse: a minha atitude, eu não tenho ainda uma decisão. Ele disse: aceita uma opinação? Eu disse: sim. Ele disse: chegue em sua casa, prepare uma carta, escreva ao seu bispo e conte a história da sua vida e diga a ele que você, a partir dessa data, irá desistir do sacerdócio romano.
escrevendo esta carta em minha casa. Contei a história da minha vida ao meu superior e disse a ele que a partir daquela data iria ser um crente na pessoa de Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missionário Raimundo Pereira, na altura dos acontecimentos, deve ter havido uma grande perplexidade na sociedade. Qual foi a reação da sua família? A reação da minha família foi muito grave. Eu escrevi uma carta à minha mãe, contando a ela a história da minha conversão. Disse eu a ela: mamãe, eu aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Por este motivo, não posso continuar sendo padre. Irei desistir, já tirei a batina e já estou sendo um crente. E ela me respondeu com outra carta, dizendo o seguinte: meu filho, eu gostaria de saber que você havia morrido, do que você havia se tornado um protestante. Mas já está tudo perdido. Você já é protestante. Esqueça que eu sou sua mãe. E adeus. Eu chorei muito com aquela carta em minhas mãos. Mas Deus continuou me abençoando. Até o dia de hoje, eu continuo servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual foi o ministério que o acolheu? Foi o ministério da Assembleia de Deus, o qual continuo servindo até o dia de hoje, o qual nela tive o privilégio, certo que dado por Deus, de galgar o grau ministerial de evangelista. Sou pregador do Evangelho de Jesus Cristo, tenho viajado através de muitos países, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Querido missionário Raimundo Pereira, em suas viagens, pregando a gloriosa palavra do Senhor, orando pelos enfermos e realizando a obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, diga-nos quais foram os testemunhos que mais o emocionou. Me lembro, por exemplo, de um testemunho maravilhoso. Estava certa noite pregando na cidade de Santo André, estado de São Paulo, quando, em plena mensagem, falando sobre os milagres de Jesus Cristo, um cego de nascença sentiu que se eu colocasse os meus dedos sobre os seus olhos, ele iria enxergar. Naquele momento, saí correndo e entrei no escritório da igreja. Levantei as minhas mãos aos céus e disse: Senhor, faz este milagre agora, para que o teu nome seja glorificado. Voltando para dentro do templo, me aproximei daquele homem cego, coloquei em seus olhos os 2 polegais e repreendi aquela cegueira em nome de Jesus. E para a glória de Deus e surpresa da igreja, quando tirei as mãos, o homem estava enxergando e começou a glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Outro testemunho que irei contar aconteceu no estado do Paraná, quando em plena campanha Deus estava movendo o povo e uma senhora cega passou a enxergar ouvindo a gloriosa mensagem do Evangelho. Mas o terceiro testemunho foi o seguinte: na cidade de Antonina, estado do Paraná, uma criança havia falecido. Tinha 3 aninhos de idade. Sua mãe, não se conformando com a morte da criança, pegando-a no colo, trouxe-a até onde estávamos, em plena campanha, no templo da Igreja Assembleia de Deus. Entregando-o em nossas mãos a criança, apresentei ao Senhor Jesus Cristo e orei por ela. Pedi que o Senhor Jesus Cristo fizesse a obra. Orei assim: Senhor, Tu és aquele Deus que ressuscitaste a Lázaro. Faz a obra nesta hora, ressuscitando esta criança. Para a surpresa nossa, terminando a oração, a criança voltou a viver. Foram esse entre muitos milagres que muito
tem me emocionado através dos meus trabalhos evangelísticos. Gostaria de, nesse instante, deixar a todos aqueles que me ouvem uma palavra. Procure hoje mesmo aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. A Bíblia nos diz, no Evangelho de São João, capítulo 3, o versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Prezado ouvinte, procure hoje mesmo a igreja evangélica mais perto da sua casa. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e seja por ele abençoado. Há 11 anos atrás, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu sou feliz. E você é feliz? Se você não é feliz, entregue hoje a sua vida a Jesus Cristo e ele irá perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida e lhe dar o direito de entrar nos céus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Depois de ouvirmos este maravilhoso testemunho da vida do missionário Raimundo Pereira, agora ele pode dizer: porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pedirei ao missionário Raimundo Pereira a fazer uma oração especial por todos. E se você crê, você verá a glória de Deus. Ó Deus que tudo pode, estende a tua mão nesse instante a todos os lares brasileiros que estão nos ouvindo neste instante. Aqueles, Senhor, que estão desesperados, que estão enfermos, desenganados pela medicina. Ó Deus, estende aquela mão de milagre e opera o milagre nesta vida. Abençoa, ó Deus, nesta hora, as crianças do nosso Brasil. Abençoa também, ó Deus, ao chefe da nossa nação. Abençoa também, ó Deus, as autoridades constituídas da nossa pátria. Estende a tua mão de norte a sul e de leste a oeste. Alcance, meu Deus, a cada vida. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo e adorável nome. Amém.